Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos. Todo aquele que é firme no Senhor Jesus, que está ali nos pés do Senhor, recebam a paz de Cristo Jesus. Hoje nós vamos trazer uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 3. E eu convido você, meu amado irmão, você, meu querido amigo, que porventura esteja a ver esse vídeo, para acompanhar comigo essa leitura e essa meditação do capítulo 3 do livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vamos começar? Que o Espírito Santo, nosso fiel Consolador, nos conduza por essa mensagem, que a gente possa entender o significado, o que ela quer nos dizer nesta noite de hoje. Está bem? Vamos lá. Versículo 1. Por isso, irmãos meus, ele diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Cristo Jesus. Ele começa falando irmãos santos. Se você se considera santo, se você se considera fiel ao Senhor Jesus, você é santo. Então, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Porque a nossa vocação, ela não é humana. Não conquistamos numa universidade, não conquistamos numa escola técnica, não conquistamos em nenhum meio social humano. É uma vocação celestial, ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem direto de Deus para nós, por meio do seu único Filho Jesus, e que habita em nós por meio do Espírito Santo. E aí ele diz assim: sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Lembra da palavra que eu trouxe ontem, que eu disse que o Senhor Jesus é maior do que Moisés, porque ele já era antes de Moisés? Aqui em Hebreus vem confirmando o que eu disse, né? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque Jesus é o próprio Deus, Deus Filho, é o próprio Senhor. Ele estava presente na criação do mundo e na formação do homem. Se ele estava presente na formação do homem, Moisés ainda nem existia, né? Moisés foi um fiel servo, mas Jesus é superior. No versículo 4 continua: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho. Aqui a pessoa que fez, né, a Bíblia, que escreveu a Bíblia, ela colocou em letra maiúscula o filho, porque é filho de Deus, não é um filho comum de homem, né? Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha, amados, nós somos o templo vivo, nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo vivo, mas temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que conservar a nossa confiança, nós temos que ser perseverantes até o fim. Não podemos vacilar, não podemos deixar de crer, não podemos ser vacilantes,
não podemos desobedecer, né? Nós temos que perseverar até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. E aqui ele está lembrando, né, a todas as pessoas, inclusive ao povo de Israel, daquele povo que no passado, né, eles provocaram a Deus de tal maneira que Deus tirou a oportunidade deles de entrarem na cidade escolhida por Deus, numa cidade que dava leite e mel. Eles não puderam entrar lá, eles foram reprovados, porque foram desobedientes, porque não perseveraram até o fim. Então ele está aqui a lembrar, o apóstolo Paulo, a lembrar deste episódio do passado, né, dos judeus lá no deserto. Onde vossos pais me tentaram, né? E aí ele está a falar com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está a dizer através do apóstolo, né? Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Era impossível, meus amados, era impossível não perceber a glória do Senhor naquela época. Era impossível, o povo caminhava e havia uma coluna de fogo à frente deles quando era noite. O povo caminhava e havia uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia quando eles caminhavam. Enfim, era impossível eles não perceberem a presença do Senhor, a glória do Senhor. Mas mesmo assim, eles às vezes se mantinham infiéis, né? Então, eles não conheceram os caminhos de Deus. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados, esse versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, isso remete também a nós, servos de Jesus Cristo. Nós que somos filhos do Senhor por meio do Senhor Jesus. Nós que dizemos ser crentes em Jesus. Nós que confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que cremos, que falamos, que professamos a nossa fé, né, perante as pessoas. Isso está remetendo a nós, que se formos infiéis, se nós formos desobedientes, não entraremos no repouso. E este repouso já está muito perto. Toda a cristandade já sabe disso. Alguns estão bastante espertos para esse dia, outros nem tanto, e muitos estão totalmente desapegados da situação que vivemos, que é a proximidade da nossa entrada no repouso. A vinda do Senhor fará com que nós entraremos no repouso. Isto aqui nos remete para os dias de hoje. E no 12 vai dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amados, nosso coração nunca deve ter maldade em nosso coração. A gente nunca deve agir com pensamentos maldosos. Sabe, a gente nunca deve ter malícia no nosso coração. Para entrarmos no reino, temos que nos fazer crianças. Temos que parecer crianças, irmãos. Criança não tem malícia, não tem maldade. Ela fala o que ela tem que falar, porque ela fala sem maldade. E às vezes a gente chama atenção do que ela falou, porque nós sabemos o que ela falou e a gente já cria maldade, mas ela não falou com maldade. Uma criança inocente realmente, né? Então, amados, nós temos que ter o cuidado para que nunca haja em nosso coração mal algum ou infidelidade alguma. Tenham cuidado com isso, não sejam maldosos com nada, nem com o que os outros dizem, nem com o que vocês veem. Não sejam maldosos, meus irmãos.
Não sejam maldosos com as pessoas que postam seus vídeos, com as pessoas que dizem, se dizem cristãs e que colocam algo. A gente pode até não acreditar muito no que está sendo dito, porque a gente pode entender que não venha de Deus. Como eu já disse no vídeo anterior, temos que ter cuidado com aquelas profecias que são feitas por aí, que dizem que ser de Deus e se faz um alarde, e se há choro, e nada acontece. Portanto, não vem de Deus. E aí as pessoas ficam preocupadas, ficam tristes, ficam nervosas, tira a paz das pessoas. Isso é diferente. Mas há muitos irmãos sinceros que postam nos seus canais vídeos, muitos irmãos sinceros, e aí há muitos outros que veem os vídeos e ficam com maldade, ficam criando maldade no seu coração, na sua mente. E às vezes ainda vai lá nos comentários e faz comentários maldosos, que entristece o coração daquele irmão que criou aquele canal, que fez aquele trabalho, aquele vídeo, e muitas das vezes com carinho, e muitas das vezes até com dificuldade, mas que fez por amor ao Senhor, por amor ao povo de Deus, por amor à obra. Então temos que ter cuidado com as maldades, temos que ter cuidado com as maldades quando a gente vai às ruas, que a gente vê as coisas, a gente tem maldade, malícia com tudo, sabe? Tem pessoas que têm malícia com tudo, amados. Vê alguma coisa, já tem malícia. Vê um animalzinho, já olha com malícia, sabe? Porque o animalzinho está ali fazendo qualquer coisa. A gente pode até observar alguma coisa de repente, mas aquilo é natural. Então, para os animais, tem coisas que são naturais. Então, nós não temos que criar malícia pelo aquilo que nós estamos vendo. Portanto, nosso coração não tem que ser malicioso, não tem que ser maldoso. Nós temos que ser como crianças. Então, cuidado para que não haja no coração de vocês, no nosso coração, maldade ou infidelidade para se apartar do Deus vivo. Então, o que ele está querendo nos dizer nessa exortação é que a maldade, a infidelidade, a incredulidade, a dureza de coração, essas coisas podem afastar-nos de Deus. E aí, nós que estamos prestes para entrar por repouso, ficaremos de fora, porque o povo escolhido de Deus, aquele que ele tirou do Egito, que era o povo escolhido por ele, para ser santo, para ser dele, ficou lá, irmãos. Ficaram lá. Todos morreram no deserto. Por causa de quê? Por causa de infidelidade, de incredulidade, por causa da incerteza, daquilo que Deus faz, do que Deus pode. E ficaram. Não pode que não aconteça isso conosco. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pecado é terrível, né, irmãos? O pecado nos rodeia, o pecado está presente todos os dias, todo momento. No nosso corpo habita o pecado. Nós temos que lutar todos os dias contra ele. É verdade que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. Mas o principado, ele conhece a tua fraqueza, ele conhece a minha fraqueza, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o nosso ponto fraco, ele vai direitinho no nosso ponto fraco. E esse ponto fraco é um ponto fraco que pode gerar pecado. Pode gerar pecado em nossas vidas. Então, não devemos endurecer o nosso coração, não devemos nos endurecer pelo engano do pecado. O pecado, às vezes, se apresenta de uma forma muito bonita, às vezes ele se apresenta de uma forma muito sutil, né? Às vezes sobe o nosso pensamento, isso você pode fazer, qual o problema que você faça isso? Não há problema nenhum. Nada de mal nisso,
Mas você, como sendo santo, como nós já vimos aqui no início, né, desse capítulo, você sendo santo, nós sendo santos, não podemos nos enganar. Não, o que isto gera pecado. Eu não vou fazer, eu não vou tocar, eu não vou, né, querer isso para minha vida, porque isso pode me levar ao pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, repetindo, porque nos tornamos participantes de Cristo, amados. Se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos participantes de Cristo. Olha só, nós participamos das coisas celestiais, nós participamos das coisas de Cristo. Se nós participamos das coisas de Cristo, nós somos participantes das coisas de Cristo, a nossa confiança, ela deve ir até ao fim. Até ao fim. Até aquele momento em que nós entrarmos para o repouso. A nossa confiança tem que ir até o fim. A gente não pode vacilar. A gente não pode parar pelo caminho, amados. A gente não pode se cansar e parar no meio do caminho. Nós somos falhos, somos humanos. Habita fraqueza no nosso corpo mortal, né? Nós temos falhas, muitas até. Sabe, amados? Às vezes dá vontade de parar mesmo, às vezes dá vontade, aquilo vem forte, a gente se cansa das coisas. A gente se cansa quando a gente fala com alguém e essa pessoa nos olha com indiferença. A gente se cansa quando a gente vê pessoas zombando, ironizando, rindo, brincando. A gente se cansa com todas essas coisas, a gente às vezes tem uma vontade de parar. Mas vontade é uma coisa que tem que passar, dar e passar, né? Nós temos que ser perseverantes e ter confiança até ao fim. Até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, assim como eles endureceram o coração deles e ficaram para trás, que não endureça os nossos corações, que não endureça para a gente não ficar para trás. Porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha só, amados, as palavras que a gente lê aqui. A gente lê desobediência. A gente ouve o verbo ensoberbecer o coração. Desobediência, incredulidade. Eu penso que Deus, nosso amado Deus, ele não suporta a incredulidade. Eu fico pasmo quando a gente conta uma bênção para um irmão e o irmão não crê. Eu fico pasmo quando a gente recebe uma bênção e a gente conta e o irmão não se alegra com a nossa bênção, porque lá no fundo ele não acredita. Ele é incrédulo. Um crente incrédulo. Pode existir, irmãos, pode existir um crente incrédulo, mas por incrível que pareça, existem muitos por aí, crentes incrédulos, que descreem de tudo, sabe? Descreem das promessas, descreem de que o Senhor pode voltar, que o Senhor vai voltar, o Senhor não pode, o Senhor vai voltar, está escrito, vai acontecer. Descreem de que nós podemos agir por meio do Espírito Santo e haver cura para alguém. Descreem de que uma pessoa ímpia, muito ímpia, pode se converter a Jesus de uma hora para outra. Quantos descreem disso? Quantos, né? Até crentes descreem. Como pode esta pessoa fazia, acontecia, matava, estuprava, fazia, acontecia e agora é um crente, anda com a Bíblia para cima e para baixo?
Deus chama as coisas loucas deste mundo, meus amados. Nós não temos que ser descrentes, nós temos que ser crentes. Nós não podemos ser infiéis, nós não podemos ser incrédulos. A incredulidade não é coisa para cristão. A incredulidade é coisa para ímpio, para gente do mundo, que não acredita em nada, só acredita nelas mesmas. Quantas pessoas no mundo a gente ouve dizer isso? Eu falo assim, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu esforço, acredito naquilo que eu faço. É nisso que eu acredito. Se eu não faço, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho competência para fazer as coisas, eu não consigo ter uma boa vida. Mas eles se esquecem que é Deus que dá a competência para eles. Eles se esquecem que é Deus que dá forças físicas para eles trabalharem e ganharem o seu dinheiro. Eles se esquecem, amados. Mas esses são ímpios. A gente ainda entende. Agora, crente em Jesus, incrédulo, é difícil de engolir. É difícil de engolir. Por isso aqui está escrito no versículo 13: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por isso eu estou trazendo essa palavra hoje para vocês. Porque nós temos que ser exortados todos os dias, para que não endureça nosso coração, para que a gente não se sinta fragilizado, para que a gente não fique fora do repouso, amados. Para que a gente não perca essa bênção gloriosa que é o repouso que está por chegar para o povo de Jesus, para o povo do Senhor Jesus, Yeshua. Entenderam, amados? E nós poderíamos ler muito mais ainda no livro de Hebreus, que ele segue falando coisas semelhantes. E é assim um livro maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa, né? E essa carta aos Hebreus nos faz pensar, nos faz refletir. Será que eu estou vivendo como uma pessoa fiel? Será que eu estou sendo fiel ao meu Senhor? Será que eu leio realmente a palavra com o meu coração? Será que eu pego a Bíblia e leio como um livro qualquer? Eu poderia pegar a Bíblia e ler como um livro qualquer. Vamos colocar aqui um livro qualquer. Poderia pegar um livro e ler, né? E depois até me esquecer dele. Tanto faz. Se esquecer, eu esqueci. Vai fazer diferença. Agora, eu não posso pegar a Bíblia e ler para depois esquecer. Porque aí faz diferença. Faz diferença. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente tem a palavra de Deus em nossas mãos, é para a gente ler, para a gente refletir, para a gente guardar no nosso coração. Então devemos nos exortar uns aos outros, e exortar todos os dias, no dia que se diz hoje, com estas palavras. Sejamos fiéis, sejamos firmes, até o fim, para que não aconteça com aquele povo lá no passado que ficou no deserto, para que não aconteça conosco de ficarmos para trás. Porque a hora de entrarmos para o repouso está a chegar. E os servos do Senhor que estão recebendo do Espírito Santo esta mensagem todos os dias, estão aqui no YouTube, colocando todos os dias: Senhor vai chegar, Senhor está vindo, Senhor vem, Senhor está a chegar. Vários irmãos recebem sonhos, visões. Eu não descreio, amados. Eu não descreio, porque o Senhor também já me deu muitos. Os meus sonhos meio que tiveram uma pausa agora, mas eu não me esqueço deles de nenhum. Tenho eles vivos na minha mente, porque eu sou firme, sei que o Senhor vem, que Ele vem me resgatar. Tenho que ser fiel até o fim, Sabe, as lutas podem vir, as lutas vêm, podem até desanimar, mas não podem me fazer parar. As lutas vêm, mas não podem fazer você parar. Pense nisso. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Quem de nós não quer estar perto dele por uma eternidade inteira, irmãos? Qual de nós não tem, almeja isso no coração, de passarmos a eternidade ao lado do nosso Rei, do nosso Jesus? Lindo e maravilhoso que Ele é. Imaginem contemplar Jesus. Você ter a oportunidade de contemplar Ele.
Quem sabe todos os dias você vai ter essa oportunidade. E quem sabe quando você desejar contemplar Jesus, você ir até onde Ele está e contemplar Ele, conversar com Ele. Imagina a glória, amados, que vai ser isto, sabe? Eternidade com Jesus, com o nosso Yeshua, com o nosso Senhor, o Rei dos Reis. Então a gente não pode parar no meio do caminho, amados. A gente não pode deixar para trás aquilo que nos está prometido para um futuro maravilhoso que nós vamos ter. O nosso futuro não é aqui na terra. O nosso futuro não é com bens materiais, sabe? O que Deus nos concede, Deus nos concedeu por sua divina vontade. Mas o nosso futuro, nós não devemos esperar nesta terra o nosso futuro. O nosso futuro está lá em cima. Nosso futuro está com o Senhor para todos sempre do lado dele. Entende, amados? Então pensem nisso. Lutem até o fim. Sejam firmes, sejam fiéis. Sejam crentes, não incrédulos, sabe? Confiem, sejam obedientes. Quando você sentir que o Senhor mandou você fazer alguma coisa, faça. Eu estou aqui em Portugal porque o Senhor me mandou, eu vim. Tem muita gente que não acredita, irmãos. Tem crente que não crê. Eu digo para eles, Senhor me mandou vir e eles não creem. Tem crente que não acredita que o Senhor me mandou vir aqui para cá. Porque eu, de minha consciência, eu não viria. Eu nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei na minha vida. Pensei de passear, sim, de vir passear em Europa, vir passear em vários lugares, mas não sair do meu país. Mas o Senhor me mandou vir para cá. Ele me mandou, e eu pedi trocentas vezes que Ele me desse, que Ele pudesse me provar, me comprovar aquilo ali. E Ele fez todas as vezes que eu pedi, Ele me comprovou. E eu não tive mais como ter dúvida. Então eu comecei a agir com a minha documentação e foi tudo saindo certinho, irmãos, não teve erro. Quando eu cheguei aqui, amados, em menos de um mês eu já estava com meu apartamento, eu já estava dentro de um apartamento alugado. Em menos de um mês, o Senhor tem sido fiel comigo, o Senhor tem me abençoado extremamente neste país, onde eu estou sozinho. Minha família está aí no Brasil, está lá no Brasil. Muitas pessoas que eu gosto estão no Brasil. Eu estou praticamente aqui sozinho. Agora eu já conquistei amigos aqui, tenho irmãos queridos. O meu pastor foi a primeira pessoa que eu fiz amizade, é o meu pastor. Hoje ele é meu pastor, né? Ele já foi, deixou de ser e voltou de novo, porque nós agora estamos perto. Então, foi a primeira pessoa que fiz amizade. Tenho uma amizade muito grande por ele e eu sei que ele por mim. Mas eu, por minha vontade, não faria. E eu vim para cá, irmãos, vim na confiança. Mas como a gente viu aqui, tem crente que não acredita, tem crente incrédulo, que você diz, o Senhor me mandou fazer isso, e ele não acreditar, sabe? Se você, meu irmão, se você, minha irmã, disser, o Senhor me mandou fazer isso, por que eu não vou acreditar? Quem sou eu para dizer que não, que o Senhor não mandou você fazer isso? Quem sou eu? Eu não sou mais que você. Eu não sou mais santo que você para dizer que não, o Senhor não fez isso. O Senhor não te mandou fazer isso. Se a pessoa estiver indo pelo seu coração, se estiver indo pela emoção, com o tempo a pessoa vai ver. E se nós estivermos perto, nós vamos ver também. Mas se não for, a gente vai ver também que foi realmente o Senhor. Agora, eu não tenho direito de dizer que o Senhor não mandou fazer, que o Senhor não disse nada. Que assim como o Espírito Santo fala comigo, Ele pode falar, e eu creio que Ele fale com vocês também. O Espírito Santo habita em todos nós, não habita só em um ou dois. E os dons são distribuídos a todos nós. Uns para uns dons, outros para outros, mas todos recebem dons. Você tem dons espirituais. Use-os na obra do Senhor. Use-os. Seja fiel em tudo. Seja fiel, amados. Fiel. Não seja infiel, não seja incrédulo. Não sejamos infiéis, nem incrédulos, nem imprudentes. Enfim, que sejamos firmes até o fim. Esta é a mensagem que nós trouxemos hoje do capítulo 3 de Hebreus. Está bem, irmãos? Espero que vocês pensem direitinho nisso, reflitam, porque eu tenho muito amor por Jesus, amados. Eu tenho muito amor por Jesus.
E às vezes chega a doer o meu peito de tão grande que é este amor. Mas é uma dor gostosa, não é uma dor ruim. Uma dor gostosa, sim, sabe? Tanto amor que eu tenho pelo meu Jesus. Por isso eu vim para cá. Por isso eu fiz isso, larguei tudo para lá, amados. Por amor a Ele. Por amor. A vontade dEle é que eu fiz. Não pense que eu não tenho vontade de voltar. Tenho muita vontade. Muita. O Senhor sabe. Mas eu quero, antes de mais nada, fazer a vontade do Senhor. Quando eu digo para Ele, seja feita a tua vontade, eu falo de coração. Seja feita a tua vontade antes da minha. E é isso, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma excelente noite e reflitam, está bem? Deus abençoe vocês todos. Fiquem na paz. Amém.